Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos ao terceiro capítulo do nosso livro 40 Dias para Mudar a Mim Mesma. Não esquece, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal para receber todos os capítulos, tá bom? E se estiver sendo bênção em sua vida, compartilha com quem precisa. Vamos ao tema de hoje, que diz assim: o meu desafio é manter o coração naquilo que é eterno e desenvolver satisfação interior, tanto na escassez como na abundância. O texto está em Tiago 1, de 9 a 11. Diz assim: o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se se passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai, então, a sua flor e é destruída a beleza da sua aparência. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Reflexão: o cristão precisa saber lidar com sua condição financeira, seja aquele que tem pouco ou aquele que tem muito. Quando alguém em situação humilde assume uma elevada posição, não deve sentir-se intimidado, nem inferior, nem superior. Deve sentir-se feliz. O inverso também deve acontecer, apesar de ser mais difícil. A pessoa rica também deve alegrar-se e satisfazer-se caso tenha que viver com o pouco. É interessante que, meio que do nada, Tiago começa a falar sobre a postura do irmão diante de condições financeiras e de posições sociais. Ele começa falando de provações, depois de sabedoria, e agora aconselha os destinatários de sua carta a saberem lidar com os altos e baixos da sua condição financeira. É possível ser elevado a uma posição maior do que a atual, assim como também é possível ser rebaixado a uma posição menor do que a atual, e o que precisamos é olhar com orgulho para ambas as situações. Creio que esse orgulhar-se refere-se a ter prazer, ter satisfação, ter senso de realização ao viver ambas as experiências, pois elas realmente acontecem. Como que reforçando o porquê de um rico orgulhar-se caso perca essa posição, Tiago descreve o rico como um ser efêmero. Interessante que ele faz a comparação do rico com a flor do campo, que de uma hora para outra murcha, seca e perde a sua beleza. Essa analogia talvez reforce ao rico a justificativa que ele tem para orgulhar-se caso venha a passar necessidade. Mas por que um tema desses que parece deslocado de seu contexto? Creio que seja porque muitas de nossas provações ocorrem nesse âmbito e parte de nossos problemas com os quais lidamos todos os dias e diante dos quais devemos ter sabedoria também envolvem, direta ou indiretamente, dinheiro e posição social. Eu não vivi muito, mas vivi o suficiente para saber que catástrofes podem nos atingir do dia para a noite, assim como milagres também. E devemos estar preparados para ambos. O desemprego, a falência, as dívidas podem bater à nossa porta e nos obrigar a nos adaptarmos a um padrão de vida mais limitado e humilde. Se isso acontecer, devemos nos orgulhar, pois a riqueza tem prazo curto de validade, acreditemos nisso ou não. Nossa identidade precisa ser preservada diante de tais circunstâncias. O dinheiro acabou, mas a vida e a capacidade de lidar com suas surpresas não acabaram. Muitas vezes nos enganamos achando que estamos mais preparados para sair de uma posição humilde e sermos promovidos. O salário triplicou, os lucros aumentaram, as comissões estão maiores, mas o desafio de orgulhar-se dessa mudança é o mesmo. Quantos estão se perdendo justamente por não saberem lidar com a abundância? Em outro extremo, quantos custam a acreditar que merecem receber os frutos dos seus esforços?
Tiago chama ao equilíbrio diante de duas circunstâncias diametralmente opostas. O sucesso e o fracasso financeiro não devem ter o poder de desestabilizar um servo de Deus. Infelizmente, não é isso que a grande maioria dos cristãos está experimentando. Saber lidar com os problemas financeiros de maneira a não permitir que a ascensão ou a decadência afetem seu caráter e sua caminhada com Deus é uma proeza que bem poucos cristãos estão alcançando. Nessa jornada, muitos sucumbem ao permitirem que o dinheiro, a fama, o poder corrompam seus corações e então eles se tornam tão vulneráveis quanto aquilo que eles possuem. Saber lidar com a fartura e a escassez é o que nos faz diferentes dos ímpios. É o que nos coloca numa dimensão de eternidade. Somos além do que temos, seja muito ou pouco. E o nosso coração precisa expressar essa verdade. É lamentável que estejamos vivendo um cristianismo de extremos, em que, de um lado, toda a riqueza é vista como pecado, e de outro, toda a pobreza é vista como pecado. Um servo de Deus pode experimentar ambos, riqueza e pobreza, ao longo de sua vida, e manter-se estável diante de Deus e consciente do seu real valor e da sua eternidade. Entristecer-se por estar em posição humilde e alegrar-se somente quando se está em posição elevada é um sinal claro de que o coração não está em Deus, e sim nas riquezas e no poder que elas trazem. Deus pode nos capacitar a viver todas as experiências com finanças, boas ou mais, sem alterar o nosso coração. Decisão. Hoje é o terceiro dia e estou feliz em ver como a Bíblia tem respostas para situações práticas em nossas vidas. Eu decido olhar para a minha situação financeira como algo que nunca será permanente. Ela pode crescer tanto quanto pode diminuir, mas eu devo permanecer a mesma diante de Deus e diante das pessoas. A escassez ou a abundância não devem mudar a minha essência. Eu decido não mais confiar no que tenho ou mesmo no que eu não tenho, pois sou um ser eterno e quero viver nessa dimensão. Eu firmo um compromisso com Deus em confiar apenas nele e não no que eu possuo ou possuirei no futuro. E por isso não serei abalada se eu perder tudo que um dia eu tiver possuído. Eu não quero reclamar quando penso que deveria ter mais. E nem quero me ensoberbecer se um dia eu tiver muito. Quero viver cada experiência na perspectiva divina e estar capacitada para administrar tanto o muito como o pouco, tendo prazer em todas as situações. Oração. Senhor, perdoa-me por ter me envergonhado quando perdi o que tinha. Eu deveria ter me orgulhado de passar por tudo e deveria ter visto nas perdas uma excelente oportunidade de crescimento. Reconheço que muitas vezes acho que não tenho recebido financeiramente um valor que é equivalente ao meu esforço. Isso vinha me frustrando, porque os sonhos que envolvem finanças acabavam indo sempre para a gaveta. Hoje reconheço que me deixei abalar, pois dei poder para a escassez real mudar minha trajetória e afetar minha identidade. Por causa do que eu não tinha, eu deixei de sonhar e não tive prazer em alguns momentos da caminhada. Senhor, não me lembro de ter me exaltado diante da abundância, mas se ofendi alguém e se ignorei a dor e a necessidade de alguém, eu te peço perdão. Eu tinha prazer na abundância principalmente pela possibilidade de ajudar o próximo. Mas eu te peço que eu possa estar satisfeita tanto na abundância como na escassez e que eu nunca deixe de sonhar, ainda que eu não tenha recursos para realizar. Senhor, que também não seja a abundância a alimentar meus sonhos e projetos, mas seja o Senhor a fonte de tudo o que eu preciso em toda e qualquer circunstância, favorável ou não. Experiência. Hoje o dia foi cheio, dirigi bastante, muita chuva,
Sou uma mulher com atividades domésticas diárias, como fazer almoço, colocar roupas para lavar, levar filhas na escola, no médico. Enfrento filas como você. Eu não gosto de passar roupas e, se eu pudesse, também não iria para a cozinha. Ainda bem que meu esposo me presenteia alguns dias da semana com seus pratos saborosos. Na vida, nem sempre temos a escolha de fazer só o que gostamos, e mesmo assim devemos estar satisfeitos. Bom, enquanto tomava café sem pão, lembrava-me de que estou em processo de transformação. Deus ia falando comigo assuntos do primeiro dia. Então eu pude entender que mesmo o meu temor a Ele não é impedimento para que eu passe por provações. Talvez aconteça exatamente o contrário, porque Ele sabe o quanto o temo. Então Ele sabe também que pode me provar e vai até o meu limite, pois seu desejo é que eu amadureça e que nada me falte. É isso que o motiva a me colocar diante de provações. Então, muitas vezes eu não compreendi isso e achava que por amá-lo e temê-lo, ele deveria me poupar de algumas lutas. Hoje entendo que as lutas eram necessárias para ele me aperfeiçoar. Ele não estava me castigando, estava simplesmente me amando e ajudando-me a subir de nível, a ter maturidade e discernir todas as coisas. O importante é que hoje entendo o seu amor, que não significa me poupar das adversidades da vida, mas estar ao meu lado, ajudando-me a vencer cada uma delas, sem perder o temor e a confiança nele. Apesar das reflexões serem de assuntos diferentes, Deus vai acrescentando ensinamentos, lembrando-me de detalhes de nossa relação, de como eu preciso consertar a minha perspectiva do que eu vivi no passado e até mesmo corrigir alguns equívocos em minha mente criados principalmente por uma crença de que Deus teria a obrigação de me poupar de sofrimentos. Hoje entendo que é pelo sofrimento que amadurecemos e nos tornamos íntegros, que sem ele seríamos pessoas frágeis e inaptas para encarar um chamado maior de Deus. Deus permite que coisas ruins aconteçam com pessoas que Ele servem, porque existem aprendizados escondidos nessas experiências, que serão de grande valor no futuro. Eu estou feliz em ter entendido isso. Agora vamos às nossas perguntas. Primeiro, Tiago fala sobre nosso comportamento perante nossa condição financeira. Você acha esse assunto atual e relevante? Justifique sua resposta. 2. Tiago exemplifica a efemeridade da riqueza. Porque, mesmo a Bíblia sendo tão clara, muitos cristãos buscam a todo custo acumular riquezas. Qual a sua opinião? 3. Você já passou por experiência de sair da escassez e entrar na abundância? Ou o contrário? Explique. 4. Em que você foi mais desafiado no conteúdo deste capítulo? 5. Qual o seu compromisso a partir do que você descobriu que deve ser, fazer ou deixar de ser e fazer? 6. Escreva uma oração para Deus. 7. Se você estiver assistindo em grupo, orem juntos uns pelos outros, pedindo que Deus haja na vida de cada um, fazendo as mudanças necessárias do ponto de vista de Deus. Amém? Assim nós terminamos o 3º capítulo. Se você gostou, compartilha, curte, comenta lá aquilo que Deus tem feito na sua vida. É tão bom quando a gente lança uma semente e ela brota, e ela dá frutos. O seu testemunho é um fruto, e eu ficaria muito feliz em saber o que Deus tem feito através dessa obra na sua vida. Muito obrigada e até o próximo capítulo.